Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube com mais de 10 mil vídeos, tem o Instagram, tem o blog, tem o Facebook. É só digitar aí Paulo Roberto Maciel, Maciel no canal de busca do Google, e você vai chegar aos meus endereços telemáticos. Neste vídeo temos aqui a liturgia referente ao dia 21 de setembro de 2024, sábado, dia de São Mateus, apóstolo e evangelista, dentro da 24ª semana do tempo comum na Igreja Católica Apostólica Romana. O ano litúrgico é o B, em que se enfatiza mais o Evangelho de São Marcos, principalmente aos domingos. No rito temos a missa própria com prefácio dos apóstolos e ofício da festa, e a cor dos paramentos litúrgicos é vermelha, conforme eu estou simbolizando aqui no meu pescoço com este tecido. Vamos à antífona da entrada. Ide fazer discípulos todos os povos, batizando-os e ensinando-lhes a observar tudo o que vos mandei, diz o Senhor. É um trecho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Agora, a oração da coleta. Rezemos. Ó Deus, na vossa inefável misericórdia escolhestes o publicano Mateus para ser apóstolo. Apoiado em seu exemplo e intercessão, mereçamos seguir-vos e permanecer firmemente unidos a vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Primeira leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos do 1º ao 7º e do 11 ao 13. Irmãos, eu, prisioneiro do Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe a deu. E foi ele quem instituiu alguns como os apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim, ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo 18 ou 19a. 18 na Bíblia Vulgata, 19a na Bíblia Hebraica. Versículos do 2º ao 3º, 4º ao 5º, refrão 5a. Vamos ao refrão? Vamos cantá-lo. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Repitamos. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. À noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos,
nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Repitamos, seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo, e depois teremos a reflexão. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos, vos louva, ó Senhor, o coro dos apóstolos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Mateus, capítulo 9, versículos do 9 ao 13. Naquele tempo, viu Jesus um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. É uma reflexão que nos fala inicialmente de Mateus, não propriamente das leituras. Mateus era cobrador de impostos. Ao chamado de Jesus, responde prontamente. Admirável é o seu desprendimento, pois ele promove em casa uma refeição de despedida para a qual convida muitos colegas de profissão a respeito do Evangelho. Por prestar serviço aos ocupantes romanos, os cobradores de impostos eram mal vistos e até mesmo desprezados pelos judeus. Jesus, que veio para oferecer a salvação a todos, não se deixa levar por esses preconceitos. Mateus escreveu o evangelho que leva o seu nome. É o evangelho do reino de Deus, do cumprimento em Cristo da antiga aliança. É o evangelho do sermão da montanha, das parábolas do reino e do juízo universal. Escrevendo para judeus cristãos, insiste no messianismo de Jesus e na realização perfeita das promessas do Antigo Testamento. Agora uma reflexão do livro Palavra e Vida. Aqui temos uma reflexão menor que diz o seguinte: Mateus era um pecador público, pois cobrava impostos por conta dos odiados romanos. Era um colaboracionista, um traidor do seu povo. Ninguém que tivesse um pouco de dignidade se aproximava dele, muito menos se sentava à mesa da sua casa. Mas Jesus faz exatamente isso, e além do mais, o escolhe para ser um dos seus, e também censura os que o criticam, e lhes diz que Deus não é como eles pensam, que ele não veio salvar os justos, mas sim os pecadores. Disse isso para nós. Jesus nos escolheu e nos deu uma nova oportunidade. Assim é o nosso Deus. Agora o livro Igreja em Oração também tem uma reflexão, que fala inclusive da primeira leitura de São Paulo aos Efésios. Aos cristãos de Éfeso, o apóstolo São Paulo encoraja a viverem com toda a dignidade a vocação que receberam. Como prisioneiro pela causa do Evangelho,
Paulo fala com toda a autoridade recebida do Senhor. Há um só Senhor, Jesus Cristo, e um só Deus e Pai de todos nós. Versículo 6. Daí a razão da busca da unidade entre todos os cristãos. A essa estatura da perfeição somos todos chamados, e à perfeição devem convergir todos os dons e ministérios confiados por Deus aos que lhe pertencem. No Evangelho, vemos que Mateus se reconhece como publicano, pertencente ao grupo daqueles desprezados por serem colaboradores dos romanos na Judéia. Jesus o chamou para ser o apóstolo, e isso causou estranheza dos opositores, mas Mateus se sente perdoado. Porém, sua vocação não se baseia em méritos pessoais. Sabe-se perfeitamente, melhor dizendo, chamado unicamente por misericórdia do Senhor. É fácil notar que os pecadores são recebidos por Jesus no reino de Deus. Por isso, Mateus também soube proclamar a misericórdia divina. Quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Versículo 13. E agora a reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. Vieram pôr-se à mesa com Jesus, Mateus capítulo 9, versículos do 9 ao 13. Quando participamos da Eucaristia, nós fazemos parte da mesa de Jesus. E é uma honra para todos nós. Quando publicanos e pecadores se sentaram à mesa com Jesus, sua presença foi considerada uma desonra para o mestre de Nazaré. É que sentar-se à mesa com alguém significa situar-se ao mesmo nível que ele, entrar em comunhão com ele. Dize-me com quem comes e te direi quem és. Ora, os publicanos eram judeus que, sob a ocupação romana, prestavam-se ao serviço sujo de cobrar os impostos que seriam repassados aos dominadores. Não é preciso muita imaginação para adivinhar os apelativos com os quais eram tratados por seus compatriotas. Além do mais, pelo fato de estarem em permanente contato com os chamados cães romanos, os publicanos eram considerados ritualmente impuros, isto é, anátemas, intocáveis. Pior ainda, no Evangelho está registrado que Jesus chegou ao extremo de convidar um deles, Levi ou Mateus, ambos os nomes são válidos, para integrar o seleto grupo dos 12. Mal ouviu aquele imperativo convite, segue-me. E o publicano abandonou seu telônio e seguiu o mestre de Nazaré. E achando que a ocasião merecia uma comemoração, organizou um banquete em sua casa com a presença de seus colegas de profissão. Os judeus mais religiosos, entre aspas, aqueles fariseus que se julgavam superiores, levavam fragmentos da lei em suas filactérias e rezavam de pé nos portais do templo, onde poderiam ser vistos em sua piedade por todos os passantes. Aproveitaram a ocasião para condenar em alta voz o comportamento nada canônico de Jesus. Novidade? Creio que não. Ainda hoje, entre cristãos, os cidadãos mais honestos sentem grande dificuldade em entrar em diálogo e se aproximar dos decaídos do sistema, como os presidiários, os mendigos, os drogados e aqueles que exercem outras atividades menos nobres. Também nós, diz Santini, corremos o risco de considerar que somos melhores que os demais, ignorando que qualquer coisa boa em nossa vida é, no fundo, pura graça de um Deus bondoso. Por isso mesmo, foi imediata a resposta de Jesus: quem precisa de médicos são os doentes, quem precisa de salvação são os pecadores. Talvez seja útil lembrar a frase de um santo: se eu pequei, Deus me perdoou. Se eu não pequei, Deus me sustentou. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. É o Senhor que perdoa as tuas faltas. Salmo 103, versículo 3. Vamos a um pouquinho mais da história do apóstolo. São Mateus, de acordo com o site RS21 da TV Século 21, rs21.com.br, diz o seguinte:
No tempo de Jesus Cristo, na época em que o território dos judeus era apenas uma província romana, os impostos cobrados eram onerosos e pesavam brutalmente sobre os ombros dos nativos. A cobrança era feita por rendeiros públicos, considerados homens cruéis, sanguessugas e esfoladores do povo. Um dos cobradores de impostos daquela época era Levi, filho de Alfeu, que mais tarde passaria a ser chamado de Mateus, que significa o dom de Deus. O dom de Deus. Um dia Jesus caminhava pelas ruas da cidade de Cafarnaum e encontrou Levi. Olhou com firmeza nos olhos e disse: segue-me. Levi imediatamente levantou-se, abandonou seu rendoso negócio, mudou de vida, de nome e seguiu Jesus. Acredita-se que tal mudança não tenha realmente ocorrido dessa forma, mas pelo seu próprio e espontâneo entusiasmo no Messias. O que se imagina é que Levi já cultivava a vontade de seguir as palavras do Mestre de Nazaré, e que o ato de Jesus foi definitivo para colocá-lo para sempre no caminho da fé cristã. E com o nome de Mateus, tornou-se um dos maiores apóstolos de Cristo, acompanhando-o nas suas caminhadas e pregações. Ele, provavelmente, foi o primeiro apóstolo a escrever um livro contando a vida e a morte de Jesus Cristo, ao qual ele deu o nome de Evangelho e que foi amplamente usado pelos primeiros cristãos. Quando o apóstolo Bartolomeu ou Natanael viajou para as Índias, levou consigo uma cópia. Depois da morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos espalharam-se pelo mundo e Mateus foi para a Arábia e a Pérsia a fim de evangelizar aqueles povos. No entanto, foi vítima de uma grande perseguição por parte dos sacerdotes locais que mandaram arrancar-lhe os olhos e o encarceraram para depois ser sacrificado aos deuses. Mas Deus não o abandonou e mandou um anjo que curou os seus olhos e o libertou. Mateus seguiu então para a Etiópia, onde mais uma vez foi perseguido por feiticeiros que se opunham à evangelização. Porém, o príncipe herdeiro morreu e Mateus foi chamado ao palácio. Por uma graça divina, fez o filho da rainha Candace ressuscitar, causando grande espanto e admiração entre todos. Com esse ato, conseguiu converter grande parte da população. Na época, a igreja da Etiópia passou a ser uma das mais ativas e florescentes dos tempos apostólicos. São Mateus morreu por ordem do rei Hitarco, sobrinho do rei Egipo, no altar da igreja em que celebrava o santo ofício da missa. Isto aconteceu porque não intercedeu em favor do pedido de casamento feito pelo monarca e recusado pela jovem Efigênia, que havia decidido consagrar-se a Jesus. Inconformado com a atitude do santo homem, Hitarco mandou que seus soldados o executassem. No ano 930, as relíquias mortais do apóstolo foram transportadas para Salerno, na Itália, onde até hoje é festejado como padroeiro da cidade. A igreja determinou o dia 21 de setembro para a comemoração. São Mateus, apóstolo, rogai por nós junto a Jesus. Agora, Santa Efigênia, santa do dia 21 de setembro. De acordo com o site rs21.com.br, Santa Efigênia ou Ifigênia, no grego significa nascida forte, ajudou a divulgar o cristianismo na Etiópia, no nordeste da África. Sua festa é junto com a de São Mateus, o evangelista, que foi o responsável pela sua conversão. Ela tinha um irmão, Efrônio. Seus pais eram Egipos e Eufenisa. Eles eram reis da Núbia, um reino pagão da Etiópia.
8 anos após a ascensão de Jesus, Mateus chegou para anunciar o evangelho na Núbia. A princípio, suas palavras não foram aceitas e o chamaram de louco. Porém, Efigênia passou a acreditar no único Deus verdadeiro e se converteu ao cristianismo. Por sua vez, os sacerdotes pagãos influentes convenceram o rei que só com o sacrifício de Efigênia a ira dos deuses acabaria. Encorajada pelo apóstolo Mateus, ela esperava com fé e coragem a hora decisiva. Eles fizeram uma grande fogueira, mas, em voz alta, Efigênia invocou o poderoso nome de Jesus, e um anjo veio ao seu encontro arrancando-a dos inimigos, tornando-a invisível e surgindo em outro lugar. Depois do milagre, Efigênia se esforçava mais e mais pela conversão de toda a Núbia. O povo passou a acreditar no apóstolo Mateus, que ressuscitou o filho do rei. Grande parte da corte e do povo se converteram ao cristianismo. Todos foram batizados. Tempos depois, Efigênia teve uma revelação divina e obedeceu prontamente. Assim, com a ajuda dos pais, construiu uma casa para receber muitas moças pobres que seguiriam a Jesus. Efigênia passou por grandes provações. Com a morte de seus pais, seu tio Hirtaco roubou o trono do herdeiro natural Eufrônio, irmão de Efigênia. Quando Hirtaco assumiu o poder, ofereceu metade do reino para Mateus, pois queria que o apóstolo convencesse Efigênia a casar-se com ele. Como Mateus não interferiu a favor do rei, Hirtaco mandou matá-lo. Em seguida, ordenou que incendiassem a casa onde Efigênia vivia com as irmãs. Em oração, elas pediram a ajuda de Deus. O fogo se apagou na casa delas e se acendeu no palácio de Hirtaco, destruindo tudo. Hirtaco fugiu e Eufrônio retomou o trono, governando com sucesso e paz durante 70 anos. O rei foi sucedido pelo filho, que construiu muitas igrejas na Etiópia. Santa Efigênia é considerada a libertadora da Núbia. Santa Efigênia, a protetora contra incêndios, padroeira dos militares e auxiliadora daqueles que estão em busca da casa própria. Santa Efigênia, rogai por nós. 21 de setembro é dia de São Jonas, profeta. Um livro antigo do Velho Testamento traz o seu nome. Sua célebre saída do ventre da baleia é narrada no Evangelho como um símbolo da ressurreição de Jesus Cristo. São Jonas, rogai por nós. Santo do dia 21 de setembro, São Quadrato, do século II, discípulo dos apóstolos e primeiro apologista. Santo do dia 21 de setembro, São Castor de Apt, bispo, do ano 426, desejoso de explicar a sublimidade da vida monástica aos monges de um cenóbio sob sua jurisdição na Provença, recorreu a São João Cassiano, e este, a seu pedido, redigiu as célebres conferências sobre os ascetas do Egito. Santo do dia 21 de setembro, São Cadoc Abade, do século VI. Foi superior do mosteiro de Lancarfan, país de Gales. Muitos mosteiros foram fundados em seu nome na Cornualha, Inglaterra, e na Bretanha Menor, na França. Santa do dia 21 de setembro é Santa Maura de Troyes, virgem leiga. Faleceu no ano 850. Maura foi uma nobre francesa que, por suas orações e seu exemplo, alcançou a conversão do pai, incentivou o irmão ao sacerdócio e despojou-se de suas riquezas no auxílio à igreja. De acordo com o site heroinasdacristandade.blogspot.com, Maura nasceu em Troyes, região de Champagne, na França, em 827. Era filha do nobre Maurano e da rica Cedulia. Seu irmão Eutrópio foi um importante sacerdote de Troyes.
Maura, desde cedo, levou uma vida intensa com oração, dedicada a Deus. Como seu irmão renunciara à sua parte na herança, Maura dispunha de uma grande fortuna que utilizou para promover instituições voltadas para a assistência aos pobres. Preferiu entregar-se ao Senhor e não a um homem. Dizia ter 4 noivos: os santos apóstolos Pedro e Paulo, São Gervásio e São Protásio, além de Jesus, é claro. Rezava para eles com frequência e mantinha igrejas a eles dedicadas. Orando muito, Maura conseguiu converter o pai, que levava uma vida pagã. Maura havia levado o irmão Eutrópio a se tornar sacerdote e posteriormente bispo de Troyes. Ela continuou vivendo com a família, rezando, ajudando a mãe e assistindo aos mais vulneráveis socialmente. Maura jejuava às quartas e sextas-feiras e às vezes caminhava descalça pelos 3 ou 4 quilômetros que a separavam da abadia de Mantenay, onde se encontrava com o santo abade, seu diretor espiritual. Passava horas na igreja adorando a Deus e meditando sobre a vida e a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Com humildade, costurava vestes sagradas, aparava as mechas das velas na igreja e preparava a cera das velas para o altar. Vários milagres foram alcançados graças às suas orações. A Santa Virgem Maura faleceu em 21 de setembro de 850 com apenas 23 anos de idade. Após longa enfermidade, ela recebeu a extrema unção e o viático com extraordinária demonstração de alegria divina e de amor, recitando orações. Expirou quando eram ditas estas palavras: venha a nós o vosso reino. Santa Maura foi sepultada no Château Nord de Troyes. Suas relíquias são veneradas em várias igrejas por toda a França. Santa Maura, rogai por nós junto a Jesus Cristo. Santo do dia 21 de setembro, Beato Marcos de Modena Scalabrini, presbítero, ou seja, padre, sacerdote, faleceu em 1498, foi um religioso dominicano, falecido em Pesaro, na Itália. Foi um pregador de uma persuasiva eloquência, reconduziu ao bom caminho muitas almas transviadas. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da igreja, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde esclarece nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 é a melhor para nós. Afinal de contas, estamos pedindo ao Deus do universo, que é onisciente, que sabe o que é melhor para nós. Até nosso pai físico, pai biológico, pai da terra, nos dá um não de vez em quando vê que é o melhor para o filho. Então aceite, porque o resultado será positivo no final. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Arrependa-se dos seus pecados, seja batizado e creia em Jesus como Deus, e nos encontraremos na vida eterna com nosso corpo glorificado. Viveremos por toda a eternidade em comunhão com Deus, tendo a sua visão beatífica. Será felicidade em plenitude. São Paulo já disse: a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.
Paulo Roberto Maciel 7919.